A história da negação de Pedro a Jesus é, sem dúvida, uma das mais conhecidas da Bíblia. Mas esse é um detalhe crucial, que a gente sempre tomou como certo: o canto do galo não for exatamente o que parece. É isso que a gente vai investigar. A pergunta pode parecer simples, mas acredite, ela desafia séculos de tradição e nos joga numa investigação textual e histórica fascinante. Afinal, o galo realmente cantou? Para a gente entender essa questão a fundo, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos relembrar a profecia. Depois, vamos analisar um desafio bem surpreendente. Vamos investigar de onde veio essa dúvida, procurar pistas no próprio texto bíblico e aí sim chegar a um veredito final. Ok, então vamos começar voltando à cena. É uma noite muito tensa em Jerusalém. O clima está pesado e a narrativa, do jeito que é contada nos evangelhos, prepara o terreno para um momento de profunda falha humana. E tudo começa aqui com essa profecia de Jesus para Pedro. Uma profecia incrivelmente específica e bem sombria também, né? Já prevendo a traição que estava prestes a acontecer. E aí, num dos momentos mais dramáticos de todo o Novo Testamento, a profecia se cumpre, exatamente como foi dita. Com a terceira negação de Pedro, o galo canta. E é nesse instante que a ficha cai, e a lembrança das palavras de Jesus o atingem em cheio. A história parece bem direta, certo? Mas e se a palavra-chave aqui não for o que a gente sempre pensou? Pois é, surgiu uma teoria surpreendente que sugere que o som que Pedro ouviu não foi de um bicho. O centro de todo o debate está em uma única palavra grega, alector. Claro, o significado principal é galo. Mas alguns estudiosos propuseram que essa palavra poderia ser uma referência ao Galicinium, que era o toque de trombeta romano que marcava as vigílias da noite, vindo lá da fortaleza que ficava ali perto. Tá, mas por que essa dúvida toda? A teoria da trombeta se baseia em uma ideia principal, a de que galos eram proibidos em Jerusalém naquela época. Se não podia ter galo, faria sentido ter um som alternativo para marcar as horas, né? Mas vamos com calma. De onde exatamente vem essa ideia de que galos eram proibidos? A principal evidência contra o galo vem de uma fonte bem específica e, como a gente vai ver, um tanto quanto problemática. O argumento todo se apoia neste único texto rabínico, que está na Mishnah, e ele parece bem definitivo, dizendo que a criação de galos em Jerusalém era proibida. Parece caso encerrado, certo? Bom, nem de longe. O problema aqui é um problemão de cronologia. A época de Jesus é o comecinho do século I. Já a Mishnah, onde está essa regra, só foi compilada quase 200 anos depois. Tentar aplicar uma regra do século III a um evento do século I é algo bem questionável do ponto de vista histórico. E o argumento contra o galo fica ainda mais fraco. Para começar, existe outro texto rabínico que contradiz o primeiro e menciona, sim, galos em Jerusalém. Além disso, a própria Torá nunca classificou galinhas como animais impuros. E, vamos ser realistas, a existência de uma lei não garante que todo mundo seguia. E por fim, um fato simples. Um galo nem precisaria estar dentro dos muros da cidade para ser ouvido de longe. Ok, então se a evidência externa, a histórica, é meio fraca, o que o próprio texto dos evangelhos nos diz? Acontece que as pistas mais fortes talvez estivessem debaixo do nosso nariz o tempo todo, nas próprias palavras de Jesus. Pense um pouco. Num lamento sobre a própria cidade de Jerusalém, Jesus usa uma metáfora superpoderosa e doméstica, envolvendo uma galinha e seus pintinhos. Essa escolha de imagem seria muito estranha, até ineficaz, se o público dele não tivesse nenhuma experiência com galinhas no dia a dia. Metáforas só funcionam de verdade quando se conectam com aquilo que as pessoas conhecem da vida real. E tem mais. Em outro momento, o próprio Jesus usa a expressão "o cantar do galo" como um marcador de tempo específico, um jeito comum de se referir a uma hora da noite. Ele coloca essa expressão no mesmo nível de termos óbvios, como meia-noite ou pela manhã. Isso quer dizer que o cantar do galo não era só um som aleatório. Era uma parte reconhecida do ritmo do dia, como se fosse um relógio natural para o mundo antigo. Então, depois de analisar os dois lados da questão, qual é o veredito? Vamos colocar todas as evidências na balança uma última vez. Quando a gente compara lado a lado, o argumento contra o galo se baseia numa única fonte, que é tardia e contestada. Já a evidência a favor de um galo de verdade está dentro do próprio texto, alinhada com o senso comum e apoiada pelo contexto cultural da época.
É por isso que a grande maioria dos comentários bíblicos, dos léxicos e das traduções afirmam com confiança a interpretação tradicional. A teoria da trombeta, no fim das contas, é uma nota de rodapé interessante, mas não muito convincente. E por que isso tudo é importante? Porque esse processo todo revela como uma leitura cuidadosa, atenta ao contexto, nos ajuda a entender textos históricos com mais segurança, separando o que são teorias fascinantes de conclusões que são bem fundamentadas. E fica a reflexão, né? Que outras verdades importantes podem estar escondidas nesses pequenos detalhes de histórias que a gente acha que conhece de cor e salteado?